possível aí retrações de algumas economias. Ontem a gente viu o FMI projetando um crescimento global menor, né, fazendo essa revisão, e também de uma inflação maior, porém ele trouxe até numa perspectiva uma revisão positiva para o nosso PIB. Mas eu queria entender um pouquinho, né, da sua visão em relação a esses dados, desse rebaixamento, inclusive, das previsões de crescimento, que segundo ele atribuiu muito em relação à estagflação aí das 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e zona do euro, já que a gente está nesse tema. Como que você vê essas perspectivas aí globais também vindas, né, trazidas pelo FMI ontem, trazendo um pouco mais de preocupação para essa recuperação econômica global? Perfeito. Eu entendo que o FMI, a maior parte dos economistas, eles não esperavam que a inflação fosse tão persistente nessas regiões, algo que é até curioso, porque a gente tem visto que o Brasil tem sido referência na gestão de recursos nesse momento, porque o Brasil realmente está acostumado a passar por momentos de inflação um pouco mais alta e saber que demora um pouco mais para esses preços recuarem. Então, com inflação elevada, Estados Unidos, Europa 8,6, Estados Unidos 9,1 em 12 meses, o mercado americano, o mercado europeu começou a ser reprecificado totalmente para baixo. Sensação de que com a inflação o consumo vai ser enxugado, que a população dessas regiões não tem menos espaço para gastar, e isso contribuiu para essas revisões para baixo, além, de novo, da China, que no começo do ano era previsto um crescimento de 6%, e agora, se bater 3%, eu já acho que vai ser bastante. O que é bem relevante em termos não só do crescimento da própria China, que é a segunda maior economia do mundo, mas na parceria comercial, né? Na relação bilateral entre essas regiões, você acaba puxando a contraparte para baixo, se você está importando menos da Europa, dos Estados Unidos. Acho que isso ajudou bastante a explicar um pouco essa onda de revisões agora nos últimos meses. Você citou aí China, né? A gente tem falado muito aqui sobre a China, mas um dos pontos, acho que é muito importante, que também acho que acende um pouco de alerta aí, é a relação à crise ali, uma possível crise imobiliária realmente aí na China, né? A gente está vendo muito impacto disso, a gente sabe que essa questão do setor imobiliário por lá, que é uma demanda muito grande do aço, né? E do minério de ferro como um todo ali, a gente que tem exportação para a China, principalmente dessa commodity. Eu queria entender a sua visão em relação a esse ponto, né? Você acha que isso pode trazer um peso muito forte na própria recuperação, na própria projeção de crescimento da China ainda para este ano? Como que você vê o peso dessa questão do setor imobiliário lá pesando a economia da China e do mundo como um todo, e para a gente também trazendo um pouco aqui, né, para nossos reflexos aqui no Brasil? Perfeito. O setor imobiliário da China, ele oscila entre 20% e 30% do PIB. Ele é bem relevante para saber como que a atividade chinesa vai nos próximos meses. Na China, a estimativa é que você tenha cerca de 90 milhões de casas vazias, que o crescimento via investimento, via a máquina pública de realmente construir, ele gera ineficiências, ele gera as distorções, que chegou nesse ponto crítico de você ter casas vazias, cidades fantasmas. Isso é só para realmente continuar estimulando a atividade, alguns setores, aquela discussão de sempre. Vai deixar de desacelerar e crescer em um ritmo menor, ou vamos ficar postergando um problema futuro, criando cidades fantasmas? Isso eu vejo como algo que não vai ser deixado de lado agora, muito porque a gente vai ter uma recondução do Xi Jinping para mais um mandato, e ele não tem essa visão de que pode deixar de desacelerar. Não, para ele tem que ficar crescendo a níveis muito elevados, o que vai beneficiar certamente algumas commodities metálicas, conforme a China volte ao seu nível de funcionamento. O que outras partes do mundo têm que ficar atentas também, além do setor imobiliário, é quem é credor desse setor imobiliário na China, que são muitos bancos regionais, ou quando a gente pensa em construções locais, isso pode ser sempre um problema, né, quando o governo chinês vai ter que resgatar ou bancos que eventualmente cheguem em situações de quase default, ou realmente a gente vai ter uma crise bem maior no mundo. E também os bancos que oferecem recursos para a China construir fora da China, aquelas iniciativas como o Cinturão, que a China quer, o Silk Road, que a China quer realmente estimular a construção de empresas chinesas em outras regiões, principalmente na África, onde ela tem uma intenção de criar uma dependência política
por obras que ela faz em outros países que muitas vezes não tem como pagar. Isso também pode ser um problema gigantesco mais para frente. Assim, o problema ele está se acumulando. Se eu acho que vai estourar agora no curto prazo, parece improvável por quem está comandando o governo chinês. Mas a gente não pode nunca desprezar, porque ele realmente está chegando em uma magnitude de bilhões, quase trilhões de dólares. Aproveitando esse gancho, Marco Seravalli, vou tirar uma dúvida aqui com você, né? Como que tá? A gente fala muito sobre Vale, né? Eu fiz essa pergunta pro Gustavo, já pensando um pouco, né, nos reflexos que poderíamos ter por aqui. Como que tá a tua expectativa, né? Aproveitar aqui para a expectativa para os resultados da Vale, que deve sair aí amanhã. Essa desaceleração da China talvez pode já trazer algum impacto para esse resultado. Existe perspectiva, né, de Vale retomar aquele cenário de antes ali na casa dos R$90? Acho que muita gente sempre preocupa, né, muito em pensar aí nessa retomada de Vale. Como que você vê, né, essa demanda por minério? Será que pode realmente estar muito sensível ao que está acontecendo especificamente dessa crise imobiliária lá na China? Bom, o resultado a gente está esperando, até tem duas leituras, né? O resultado vai ser bom olhando para a empresa. A empresa continua saudável, continua gerando caixa, continua crescendo, com uma boa estrutura de capital. Mas, ao mesmo tempo, até saíram outros resultados na Austrália, enfim, outras companhias ligadas a commodities. E a gente precisa lembrar que o trimestre foi um trimestre pior, quando a gente diz em preços, né? Os preços médios foram mais baixos do que o primeiro trimestre de 2022 e menores do que o segundo trimestre de 2021. Então, a gente vai ter redução dos preços médios, redução da receita, né? E também o impacto cambial. Então, a gente teve, mesmo com toda a volatilidade do câmbio, o câmbio médio não foi tão diferente assim, talvez tenha sido 4, 5, 6%, um pouquinho menor, mas a gente tem realmente, principalmente, impacto dos preços do minério de ferro, né? Todas as commodities da Vale, mas principalmente o minério de ferro, menor. Então, a gente vai ter receitas menores e como essas empresas são empresas que a gente chama alavancagem operacional, o EBITDA e a margem vão ser menores, né? Então, se o leitor, quando chegar o resultado e tiver falando assim, pô, a receita caiu, Seravalli, você não avisou, vai cair a receita. O EBITDA caiu, você não avisou, vai cair, porque caiu a receita e também a alavancagem operacional menor, vai cair a EBITDA, a geração de caixa e a margem também, né, em relação à receita líquida. Agora, olhando para frente, eu acho que a gente não vai ter nenhuma grande surpresa, nem positiva nem negativa, né? Mas pelo menos essa semana a gente está mais com viés positivo em relação à economia chinesa, economia mundial, do que negativa. Então a sinalização talvez para as commodities é que talvez a gente esteja realmente chegando num novo patamar de curto prazo e a gente tenha realmente talvez um ciclo positivo, talvez não seja tão forte, mas seja realmente um ciclo positivo. Então essa leitura que a gente precisa entender na Vale, mas ela continua com um custo muito baixo, gerando muito caixa, né? Independente do preço do minério. Eu não espero particularmente que despenque o preço do minério e que a gente tenha um ciclo bom, longo de valorização, como a gente está vendo no petróleo. Não espero. Tiveram aquelas dois relatórios, né, Gustavo, de petróleo recentemente, um falando de $60, outro falando de $300. Eu acho que nenhum dos dois cenários deve acontecer. Se a gente ficar nesse atual patamar de minério de ferro e de petróleo, ainda é muito bom para as duas companhias, tanto Petrobras como para a Vale. Então, eu acho que esse é o recado que a Vale vai passar. Inclusive, o último comunicado que a Vale falou sobre a produção, né, recentemente, eles reduziram as expectativas de produção para esse ano. Então, talvez eles já estejam se adaptando, né, a uma demanda um pouco menor, até para equilibrar um pouco também os seus preços. Então, a Vale também já está passando um guidance novo de redução de produção esperado para esse ano de 2022. Mas acho que não deve ter nenhuma surpresa, mas, de novo, se você não estiver atento, tá? Quando vier o resultado, já aviso, já antecipo todo mundo. Pessoal, não se assustem, a gente vai ter receita e EBITDA menores por conta do preço médio menor na base de comparação nesses períodos e um pouco de efeito cambial também, quando a gente traduz aqui para reais. Tá? Então, essa valorização recente do câmbio, né, ou seja, da desvalorização do real, não está pegando nesse segundo trimestre, está pegando só a partir do terceiro trimestre, agora de julho para frente. Né? Gustavo, eu queria a tua expectativa também aí para o resultado de Vale e também repercutir um pouco mais essas falas aí do Marco. Eu assino o que o Marco comentou, realmente vão ser dados um pouco mais fracos, acompanhando a cotação do minério.
Acho que o que a Vale ainda oferece muito bem é um dividend yield de quase 14% para um ano, seria que elevado, chama atenção, é uma das boas pagadoras do ano. A Vale, para frente, ela vai reagir muito se realmente a gente chegar nesse ponto. A China começa a abrir de forma, com certeza, definitiva. A gente tem projetos de gastos extraordinários que vão elevar ainda o crescimento mais para frente, vai tentar recuperar o crescimento no último trimestre. Isso incentiva a busca por papéis da Vale. E acrescento que a Vale, por ser uma das maiores papéis da Bolsa, no momento mais positivo do Ibovespa, a gente sempre tem aquele comportamento, se a gente volta a ser atrativo para o estrangeiro, a buscar as blue chips, a Vale, os grandes bancões, eles vão nessa esteira, muito menos pelos seus fundamentos, mais pelo seu tamanho, sua liquidez. Então é difícil você excluir totalmente, teria que acontecer algo bem à parte, algo que fica sempre aquele debate. A Petro dá para ter 100%? Ela vai pagar muito dividendo adiante, mas você também está com o período eleitoral se aproximando, onde a política de preços dela vai ser com certeza tocada, então não dá para você criar um fundo monoativo e ficar só na Petro, porque aí vai ser um baita risco. Tá certo, Gustavo, quero agradecer, como sempre, um prazer falar contigo, seja sempre muito bem-vindo aqui, obrigada. Eu que agradeço aqui, uma boa semana para todos. Obrigado, até mais, até quarta que vem. Valeu, obrigada, Gustavo.